Amém. Romanos capítulo 7, irmãos. Eu quero dar como tema para esse estudo, esse que vocês têm aqui diante de vocês, como vencer o pecado. No capítulo anterior, irmãos, nós vimos Paulo, um pouco deixando claro como é que os cristãos, eles vivem ou debaixo da lei ou debaixo da graça. A gente procurou entender um pouquinho como é que funciona a vida de quem está debaixo da lei e de como é a vida das pessoas que estão debaixo da graça. E hoje no capítulo 7, Paulo começa explicando esse mesmo ponto, só que usando a ilustração do casamento. E ele termina, depois que ele elogia o propósito da lei e tenta identificar o pecado que nos destrói, mas também procura deixar claro que a lei não é a solução para acabar com o nosso pecado. E aqui então eu quero ver um pouco com vocês, conforme o próprio apóstolo Paulo nos dá, essa ilustração do casamento e como a ilustração do casamento, essa ilustração do até que a morte os separe, nos ajuda a entender um pouquinho sobre o papel da lei sobre as pessoas que estão perdidas sem Cristo. Então vamos ao texto para que a gente possa compreendê-lo nas palavras do próprio apóstolo Paulo. E fique à vontade, como é um estudo, eu tenho muita dificuldade de dar estudo e não pregar, eu dou estudo pregando e prego dando estudo. Então, por favor, faça sempre como o irmão Eliezer. Muito bem, me interrompa. Eu queria que a gente tivesse uns 15 Eliézeres aqui, para levantar a mão, perguntar, falar. Continua, tá, irmão? Sua fama já correu, mas é bendita. Vamos lá então, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Veja, irmãos, o Paulo está falando do que aqui? A lei. Ele está falando sobre a lei, que tem domínio sobre os homens, quanto tempo? Toda a vida. Então o assunto de Paulo é a lei. Lembra que no capítulo anterior ele também tratava da lei. Ele não está mudando de assunto, mas para exemplificar, para ilustrar a lei, ele fala do seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. É daí que vem o termo até que a morte os separe, que não existe na Bíblia, até que a morte os separe. Essa expressão não existe na Bíblia, mas é tirada desse versículo aqui. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Pronto, agora ele volta para a lei. Ele usou o casamento só como uma ilustração. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas opostas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Bom, vamos lá. No versículo 1, eu vou voltar aqui para a gente recordar. No versículo 1, Paulo começa deixando claro que ele não está falando de casamento, mas está falando de lei. E para ilustrar o domínio que a lei tem sobre a humanidade, Paulo usa o exemplo do casamento, que é oportuno, né? A lei bíblica sobre o casamento, do versículo 2, é que a mulher casada, ela está ligada ao seu marido até que a morte os separe. Não há uma desconexão entre esposa e marido enquanto vive o marido. A conclusão de Paulo, a gente vê isso também em 1 Coríntios, deixa eu só avançar aqui para chegar lá. Em 1 Coríntios 7,39 é isso também. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. E se mais somente no Senhor é com alguém que teme ao Senhor e que é crente no Senhor Jesus. Então a ideia é que, assim como há uma ligação enquanto estão vivos entre marido e mulher, e essa ligação só acaba na morte, Paulo quer dizer que a lei, o poder, ou a influência que a lei tem sobre a humanidade, só acaba na morte também.
Essa é a ideia. Assim como, aos olhos de Deus, não há como haver um desligar de marido e mulher enquanto os dois estão vivos, assim também não pode haver um desligar entre a humanidade e a lei enquanto a humanidade estiver viva, enquanto nós estivermos vivos. Esse é o princípio. Uma vez que o marido ou a esposa morrem, a lei que estipula uma aliança entre os dois acaba, ou seja, já não existe mais aliança. Quando o marido morrer, ou quando a esposa morrer, não há mais aliança. Por isso, o medo, por exemplo, nossa, meu marido morreu, eu vou casar com outro marido. Mas e o que meu marido vai pensar de mim no céu? Ele não vai pensar nada de você no céu, porque você não está mais casado com ele. A morte acaba com a aliança, não há mais aliança. É nesse sentido que esse texto que está diante de vocês, 1 Coríntios 7, diz: a esposa está ligada ao marido enquanto ele vive, e assim o marido à sua esposa também. Ligada pelo quê? Pela aliança. Assim, quando acontece a morte de um dos cônjuges, a parte que permanece viva está livre para casar novamente, conforme a orientação aí, não é? Mas desde que somente no Senhor, conforme a gente leu. O que significa casar-se com alguém que tenha se convertido genuinamente a Cristo e que esteja com um coração disposto a obedecer a sua palavra. No versículo 3 que lemos, deixa eu voltar lá agora de novo, Paulo diz que sim, no versículo 3, Paulo diz que não há como dissolver essa lei entre a humanidade, essa conexão entre a humanidade e a lei, entre a lei de Deus e a humanidade, o peso da lei de Deus sobre a humanidade, enquanto o ser humano vive, e ele mais uma vez usa a figura do casamento, assim como não há como desconectar o casamento enquanto ambos estão vivos, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. A ideia do texto aqui é a seguinte: se eu sou casado com a Rosana hoje, e eu me divorcio da minha esposa, e eu me caso com outra mulher, agora eu não sou marido de uma só mulher, eu sou marido de duas mulheres. Se eu me divorciar dessa segunda esposa e casar com a terceira, eu sou marido de 3 mulheres. Se eu me divorciar da terceira e casar com a quarta, eu sou marido da quarta mulher. A ideia bíblica aqui é que não há desconexão entre marido e mulher enquanto ambos estão vivos. Esse é o ponto. Assim, e o ponto que ele usa aqui é para reforçar a ideia de que enquanto nós estivermos vivos, a lei de Deus, os 10 mandamentos, tudo aquilo que nos condena pelos nossos pecados, a lei de Deus, toda a lei do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, as palavras de Jesus, nos condenam enquanto estivermos vivos. E somente a morte nos desobriga da lei. Se morrermos salvos, estamos desobrigados dela. Se morrermos não salvos, ela nos condenará. Se morrermos salvos, Cristo dirá: não, eu paguei pelo erro deles. Eles quebraram a minha lei, mas eu paguei pelo erro deles. Eles não têm que pagar mais nada. Mas se nós morrermos não salvos, nós morreremos e iremos para o inferno por causa da lei, com a qual nós estamos conectados ao longo de toda a nossa vida. Essa é a ideia de Paulo aqui, então. Então é importante lembrar que o ponto de Paulo, embora ele trate de casamento, e a gente não pode desconsiderar as palavras dele aqui sobre casamento, e sobre o que significa essa quebra de uma aliança genuína, conforme prescrita pela Bíblia, e ele chama aqui de adultério. Aliás, a Bíblia permite em 3 ocasiões apenas essa desconexão da aliança, essa quebra da aliança, que é na morte, no adultério ou no abandono. Né? Mateus 19, 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 fala tanto do abandono quanto da viuvez, da morte. Mas não sendo o divórcio por adultério, ou por abandono, ou por morte, constitui-se no adultério, seja qual a situação for. Incompatibilidade de gênios, qualquer motivo que seja levantado. Não foi por esses 3 que o Senhor prescreve como legítimos para a quebra de uma aliança. Isso não tem nada a ver com um novo casamento, mas tem a ver com a quebra da aliança, com o divórcio. Existe um erro, e esse erro conduz um novo casamento para aquilo que a Bíblia chama de adultério. É importante então lembrar que o ponto dele aqui não é tratar desse assunto, mas é falar sobre o papel da lei sobre a humanidade. Se nós achamos que é possível nós nos livrarmos da lei, porque Deus é um Deus de graça, nós estamos perdidos, porque não é possível. Sim, Keiko. Exatamente. A Keiko perguntou
se essa lei é a lei moral, os 10 mandamentos. E exatamente. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que é para obedecer pai e mãe, nós quebramos isso. Então ela nos condena por causa disso. Quando ela fala também que não é para cobiçar o que é do outro, a mesma coisa. Quando ela diz que nós devemos guardar um dia da semana para dedicá-lo ao Senhor, quando nós não dedicamos um dia da semana para dedicá-lo ao Senhor, nós quebramos a lei. E essa lei não caducou. Essa lei não morreu, pelo contrário, ela continua exercendo influência sobre nós, até que nós nos convertamos a Cristo e nós comecemos a andar em novidade de vida, e então a letra se torna caduca para nós, conforme as palavras dele, eu já explico isso no final. Mas as suas orientações continuam valendo, porque se eu mentir, é mentira, e eu vou ter pecado. O mandamento do guardar um dia santo, o Shabat, o sábado do Senhor, ele não foi tirado, ele está dentro dos 10 mandamentos onde está a mentira, onde está o adultério. Então, quando eu desobedeço em algum desses pontos aqui, é como se quando a palavra viesse para mim, eu dissesse o seguinte: bom Deus, e agora? O que eu faço para me salvar? Como é que eu faço para compensar esse meu erro? Tenho que ser feito? Não tenho que ser feito. Tenho que mudar? Não tenho que mudar. É aqui então que Paulo mostra que para aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, esse medo acabou. É nesse sentido que ele diz que caducou, que tornou-se obsoleto, sem força para ser usado no presente. E é bom que se lembre que a letra, não é, da lei, digamos assim, ela caducou somente para aqueles que morreram para ela e nasceram de novo para um novo relacionamento com Cristo. E aí então a segunda parte, que é a parte final do texto, esse texto a gente já leu, ele vai falar do versículo 7 em diante sobre o pecado e o seu domínio sobre nós. Aqui a ideia é a seguinte, gente, são duas situações. Uma é sabe aquela brincadeira que às vezes a esposa faz com o marido? Tipo assim, olha, no dia que eu morrer, se você arrumar outra, eu vou vir de noite puxar seu pé na cama. Sabe esse tipo de coisa? A gente sabe que isso não acontece, né? Mas é mais ou menos essa ideia que Paulo vai tratar a partir de agora. É como se ele dissesse o seguinte: embora aquela lei que nos oprimia no começo morreu, ela continua nos perseguindo. Ela continua vindo puxar o nosso pé. Por outro lado, o que a gente vai ler a partir de agora pode também dizer respeito à luta daquele que ainda está casado com a lei, daquele que ainda não se converteu, daquele que ainda não tem nenhuma esperança. Então os versos 7 a 25... são talvez, irmãos, os mais famosos dessa epístola aqui. Vamos lá ver então. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei um pecado? Eu acho que é a terceira vez que ele faz essa pergunta aqui na epístola, não é? De modo nenhum, é a terceira vez que ele responde isso. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então ele deixa claro, mais uma vez, que a lei não tem nada a ver com pecado. Ou seja, a lei não é ruim. A lei apenas nos ensina o que é pecado e o que não é. Para que a gente saiba o que é que está nos condenando e o que é que nos está separando de Deus. E ele continua: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Bom, daqui a pouco eu falo, mas é como o pai que fala para uma criança: não põe o dedo naquele lugar. A criança não ia colocar, mas depois que você falou, depois que existiu um mandamento, parece que aquilo suscitou no coração da criança uma concupiscência, um desejo de colocar a mão naquele lugar. É isso que ele está dizendo aí. Verso 9: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Se Deus não tivesse falado nada, talvez eu nem tinha interesse, mas agora que ele falou, eu quero ver o que é. E aí ele diz: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte, porque aí eu estou com vontade, eu vou e faço e morro. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Quem é ruim sou eu. Não é a lei que diz que não pode isso, aquilo. Não é Deus também que nos deu a lei. O ruim é o meu coração, que todas as vezes que Deus diz não, eu quero justamente fazer aquilo que Deus falou para não fazer. Então, outro ponto observado por Paulo aqui é essa ideia da curiosidade. Assim como as crianças, quando a gente proíbe alguma coisa, isso gera mais curiosidade ainda. No entanto, ela procura deixar claro que a proibição, embora a gente
veja gerado dentro do nosso coração uma curiosidade, ela não é ruim, mesmo que ela desperte curiosidade. Assim como não é ruim a proibição de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de um tio, para aquele que cuida, dizendo, olha, não faça isso. Isso não é errado, você proibir, mas isso vai gerar certa curiosidade. No versículo 12, que é esse que está diante de nós, ele diz que a lei, não é, que as proibições, que os mandamentos são bons, são santos. Por isso, quando a gente desobedece, a gente é que nem as crianças que acham que sabem o que é melhor para si. E conscientemente desobedecem ao Pai. E a partir do versículo 13, Paulo vai travar um diálogo aqui hipotético, né? Que pode ser aplicado tanto para um cristão fraco, desobediente, um cristão que diariamente está afastado de Deus e que se encontra, não é, fraco para lutar contra o pecado, quase impossível de vencer o pecado, quanto pode se tratar também de uma figura, de uma pessoa não convertida, descrevendo como é que é a luta impossível do coração dessa pessoa não convertida contra o pecado. Onde ele diz assim, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E assim ele termina o capítulo. Então eis aqui a luta impossível contra o pecado, para todos aqueles que estão longe de Deus. Seja um cristão fraco, seja um não cristão. Na verdade é quase impossível diferenciar um do outro, um cristão fraco e um não cristão, visualmente é a mesma coisa. O resumo do texto é o seguinte, a minha carne, ela é escrava do pecado, mas o meu espírito é escravo da palavra de Deus, versículo 25. Sou escravo da lei de Deus com a minha mente, parte final, mas segundo a carne é da lei do pecado. Qual é a ideia central aqui, irmãos? A ideia central apenas nos mostra como a nossa carne ama aquilo que Deus odeia. E como, enfim, na maioria dos casos, nós odiamos aquilo que Deus ama. Me deem exemplos de coisas que Deus ama. Falem para mim, alguma coisa que Deus ame. O que Deus ama? Santidade. A gente ama a santidade? Não, a gente odeia a santidade. O que mais que Deus ama? A gente gosta de ser fiel? A gente gosta de ser fiel a Deus? Lógico que não. O nosso coração o tempo todo está pronto para desobedecer. Alguns são mais fiéis, mas outros é uma luta terrível. O que mais que é agradável ao Senhor? Agradecimento, a gratidão. Você e a gente pensaram juntos. A gratidão é uma coisa agradável a Deus. Nós somos gratos. Nós somos contentes ou nós somos seres humanos descontentes, que o tempo todo estamos reclamando das coisas? Somos descontentes. Veja, nós odiamos o que Deus ama. Deus ama a comunhão, por exemplo, com a gente, mas a gente gosta de ter comunhão com Ele? Por Ele, falaria com a gente o tempo todo, e nos ouviria o tempo todo, mas e o nosso coração? A gente é tão negligente, a gente não gosta de falar com Deus o tempo todo, e a gente nem gosta de ouvir Deus o tempo todo. Vocês estão entendendo? Como a gente odeia o que Deus ama? E o que é que a gente ama? O nosso coração pecador.
Aquilo que Deus odeia. O que é que Deus odeia? Deus odeia a fofoca. E a gente? A gente também. Deus odeia o quê? Mas Deus odeia a mentira. E a gente também. Né? Deus odeia a cobiça e a inveja. A gente também. É lógico que não. Não, só que não, né? A gente sabe que o nosso coração ama aquilo que é errado. Ama a desobediência. Ama dizer sim para aquilo que Deus diz não. O nosso coração adora dizer não para aquilo que Deus diz sim. É essa a luta que Paulo está descrevendo nesses últimos versículos do capítulo 7 aí de Romanos. Então, irmãos, para a gente concluir, o que a gente tem que ter em mente diante dessa realidade? Eu acho que eu separei aqui para vocês 5 pontos. Isso, eu separei. O primeiro deles é o seguinte: há e sempre haverá forças lutando pela nossa obediência. Tanto pela obediência a Deus, quanto pela obediência à carne. Que antes da conversão está casada com a lei, que a condena e mata. Mas quando a lei morre para nós, por causa da nossa conversão, então a nossa carne e o nosso espírito se casam com Cristo. E de Cristo vem a força, tanto para o espírito quanto para a carne. É por isso que agora, quando o pecado desvenha, a gente é capaz de dizer não. Ou não somos? É claro que somos. Não sei se vocês já leram as Confissões de Santo Agostinho, no finalzinho dela, é um livro que ele descreve a sua conversão pessoal. Ele descreve uma moça. Agostinho se converteu com um pouco mais de 30 anos de idade. E ele era um homem muito do mundo. Teve vários relacionamentos, mulheres, prostitutas e tudo mais. E o Agostinho, uma vez, ele disse que ele estava andando numa praça e uma mulher começou a gritar o nome dele, talvez porque queria ter um encontro. Ei, Agostinho! Ô, Agostinho! E ele já convertido, talvez naquela luta interna, porque sabia de quem era, ele sabia quem era. E ele continuou firme. Imagina, numa cidade pequena do norte da África, há 1.500 anos atrás, todo mundo olhando. Ô Agostinho, sou eu, Agostinho, aquela. E Agostinho escreve isso. Sou eu, Agostinho, aquela. E ela insistia. Até que depois de alguns momentos, Agostinho parou, ele olhou para trás e disse, sim, você é aquela, mas eu não sou mais aquele. Ele virou as costas e continuou andando. Vocês estão entendendo? A carne está ali, mas eu não estou casado mais com ela, porque eu não sou mais aquele. Quanto à carne, o que Paulo escreveu aos Gálatas? A minha carne está crucificada com Cristo. Já não sou eu quem vive, Ele vive em mim. Então o primeiro ponto é, sempre haverá forças lutando pela nossa obediência. O segundo ponto, o pecado tem a sua força mostrada na lei. A gente sabe qual que é a consequência final da força do pecado. Qual é a consequência final do pecado na nossa vida? É o inferno. Uma pessoa que nunca se divorcia da lei, por isso nunca vence o pecado, qual é o fim dessa pessoa? É o inferno. Ou uma pessoa que supostamente se converteu, mas não vence o pecado por nada nesse mundo. Não consegue vencer o pecado, por que razão? Ou porque talvez não tenha se convertido ainda, ou porque talvez esteja distante desse noivo, desse marido. Eu termino com o último ponto explicando isso. Número 3, a graça de Deus é capaz de nos fortalecer, a fim de que vençamos a força do pecado. Irmãos, antes a gente não tinha como vencer o pecado. Quando a gente não era convertido, a gente estava casado com a lei dizia não peca, mas aí que a gente tinha vontade de pecar. A gente não tinha força. Mas agora, com Cristo, a gente tem força, se com Cristo estamos. 4, se desfrutamos desse poder, só desfrutamos, desse poder vivendo na graça. E último ponto, o poder da graça nos livra do pecado aqui e nos livra do inferno na eternidade. Eu concluo então dizendo o seguinte, tenha sempre em mente que mesmo que você tenha morrido para o pecado, mesmo que você tenha morrido para a lei e que você tenha entregado a sua vida para Jesus, o pecado continua dentro de você, como um leão morto, ou como a esposa que morreu puxando o teu pé. Ou como um leão que está ali velho, caduco, mas que ainda quer ser alimentado lá dentro de você, ainda quer ser lembrado. Ele está ali. Portanto, agora você tem 2 leões dentro de você. Um velho, mas que ainda quer ser alimentado, que é a sua carne. Outro, que é o leão de Judá, que também quer ser alimentado. Sabe como é que nós alimentamos o Espírito de Jesus que habita em nós? Quais são os alimentos espirituais que Deus nos dá?
a palavra e a oração. Existem outros, mas esses são os principais. Assim, imagina você que eu tenho o leão de Judá dentro de mim, e que ele me fortalece quando eu alimento o leão de Judá com a palavra e com a oração. Mas e se eu não alimento a minha vida e o meu espírito com palavra e oração, mas alimento a minha carne com tudo quanto é coisa ruim que existe nesse mundo? Onde eu vou ser mais forte? Na hora que vier a tentação, qual vai ser a minha atitude? Qual leão vai estar mais forte? Aquele que você alimentar mais, esse vencerá na hora da tribulação. Vocês estão entendendo? A luta sempre existirá até o último dia. Portanto, cuide de alimentar o seu espírito. Cuide de alimentar o seu relacionamento com Jesus. Cuide de alimentar a sua vida por Deus. Para que, mesmo a lei e a força do pecado que já morreram para você, ainda assim não consigam, de alguma maneira, ressuscitar lá do inferno, puxar você para tentar te arrastar para lá de novo. Você só vence com a força da palavra e da oração. Sem essas, você será fraco, e talvez a tua vida será como a vida de qualquer pessoa que ainda encontra-se perdida nesse mundo. Amém? Essa é a mensagem de Romanos capítulo 7. Alguma pergunta, irmãos? Nós temos 1 minuto exatamente para respondê-la. Sim, Léo, por favor. Vocês entenderam a pergunta? Deu para entender? Não. De Adão até Moisés, que é quando recebe a lei, como eles sabiam que era pecado ou não? A Bíblia nos fala que Deus colocou a sua lei gravada no coração dos homens, aqui em Romanos, e lá atrás também, aparentemente nós percebemos isso, pelo fato de Abel ter entregado uma oferta que era agradável ao Senhor, e Caim ter entregado uma oferta que ele sabia que era errada, de alguma maneira estava no coração deles. Depois a gente percebe que, depois que Abel é assassinado, Adão e Eva têm o Sete, e Sete tem um filho chamado Enos, e Enos começou a agradar ao Senhor e dar culto. Como? Então, Paulo depois, isso vai ficar claro para nós só no Novo Testamento, quando aqui em Romanos, Paulo diz que Deus gravou a sua lei no coração dos homens, e é por isso que ele diz no capítulo 1 e 2, que os homens são indesculpáveis, e não podem dizer que não têm. É lógico que eles não têm um conhecimento rico, como a gente tem na palavra, mas eles têm no fundo da sua alma princípios que Deus gravou ali, e que fazem com que eles saibam que adulterar é errado, que trair é errado, que mentir é errado, e que ateísmo é errado. Por isso que em todo canto do mundo pessoas criam algum Deus, só que eles não sabem qual é o Deus, porque eles não têm acesso à palavra de Deus. Então existe essa lei gravada, e é essa lei que conduziu o povo até que a lei fosse dada por Moisés. Ok? Mais alguma pergunta? Ok. Hoje o tempo está limitado, né? Mas muito bem. No domingo que vem, caso você tenha outras dúvidas que queira tirar ainda sobre esse texto, você poderá fazê-lo. Enquanto nós entramos no capítulo 8, que sem dúvida nenhuma é um dos capítulos que nos trazem mais conforto ao coração, por nos falarem do amor de Cristo, do qual nada nos separa. Vamos orar antes da gente começar a nossa assembleia. Obrigado, Pai, pela Tua graça que nos abençoa dia e noite, com essa lembrança de que a gente não está mais debaixo do poder do pecado, e nem debaixo mais da condenação da lei. Obrigado porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação mais há sobre eles. Obrigado também porque quando nós nos entregamos a Cristo, nós somos completamente livres da força do pecado, mas nós temos consciência de que se formos negligentes no alimentar da nossa vida espiritual, sem dúvida nenhuma nos veremos cada vez mais fracos, tão fracos quanto éramos antes da nossa conversão. Por isso, Senhor, ajuda-nos a nunca nos esquecermos de termos uma vida espiritual bem nutrida, bem alimentada, procurando obedecer em tudo a Tua palavra, e dela também tirarmos a alegria, o alimento e a paz que a nossa alma tanto precisa para viver nesse mundo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Quanta paz nós encontramos nela, quanta direção, quanta luz que nos livra do sofrimento, que nos livra de erros futuros, erros presentes, que nos recorda de erros passados. Obrigado pela Tua palavra. E porque, por mais difícil que ela seja para nós, de obedecê-la, nós sabemos que o Senhor nos deu a palavra por amor a nós,
porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ajuda-nos, Pai, como crianças que somos, com a dificuldade que temos de obedecer a Tua palavra, a sempre estarmos em disciplina diária, ó Deus, buscando a Tua palavra e inclinando o nosso coração, como o salmista escreveu, para guardar e obedecer a Tua palavra, para que a gente tenha vida, para que a gente tenha paz. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos, Pai, nós precisamos da Tua ajuda. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.